Vamos assistir esse vídeo aqui, que também é do Planeta Novo, outro vídeo do Planeta Novo, que é 5 fatos históricos sobre Chernobyl. Ah não, esse aqui não, calma aí, esse aqui é depois. Vamos assistir o Teorias que foram comprovadas. Esse parece ser bom, o do Chernobyl ou Teorias que foram comprovadas? Ao longo da história, existem relatos que começam como simples teorias, histórias que são tratadas como paranoias ou exagero. Só que em alguns casos o tempo passa, documentos aparecem e aquilo que parecia absurdo acaba sendo confirmado. Acobertamentos de crimes, esquemas Teorias. de governos, programas... Com certeza vai ter aquele tal do MK Ultra. Eu nunca pesquisei a fundo sobre esse caso, mas acho bem interessante. secretos que pareciam coisa de filme. Tudo isso já deixou de ser teoria para virar um fato comprovado. No vídeo de hoje, então, vamos te falar sobre teorias que foram comprovadas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer teorias que foram comprovadas aqui pro canal e hoje eu estou aqui com o Lucas, que é por trás da câmera, que vai me dar a meta de likes. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo e hoje a meta de likes é 23 mil likes. 23 mil likes pra esse vídeo e inclusive eu quero pedir pra vocês que conhecem histórias a fundo aí, que já navegaram pela essa internet, né? É mais fácil vocês em 100, 150 mil pessoas conhecerem história do que a gente. Então comentem aqui teorias que vocês ouviram falar, que foram comprovadas depois de um tempo e aí a gente faz a pesquisa e vê se de fato foi, beleza? E a gente pode trazer um episódio 2. Então bate 23 mil likes aqui, deixa o like pra ajudar a gente, comenta aqui embaixo pra gente ter um próximo vídeo e garante esse segundo vídeo. Vamos começar falando sobre experimentos em pessoas negras que aconteciam lá nos Estados Unidos. Durante décadas, dentro da comunidade negra dos Estados Unidos, existia uma desconfiança em relação ao sistema de saúde. A ideia de que médicos não tratavam todos da mesma forma e que pessoas negras vulneráveis, principalmente, poderiam ser usadas como cobaias. Ou seja, existia esse boato, né, que circulava, para evitar ir até o médico, porque quando uma pessoa negra ia até o médico, ela poderia ser utilizada como cobaia. Para muita gente fora dessas comunidades, isso era tratado como uma paranoia ou um exagero. Ainda mais lá no começo do século passado, quando ainda existia, né, a divisão por raça em todo o sistema público dentro dos Estados Unidos. Então, a teoria de que os médicos poderiam usar pessoas negras como cobaias foi visto como uma teoria conspiratória. Mas, em 1972, veio a revelação que transformou essa suspeita em fato comprovado. E tudo começou num estudo de 1932 chamado Estudo de Sífilis de Tuskegee. Ele aconteceu no condado de Macon, no Alabama, uma região rural e pobre dos Estados Unidos, que ficava na área sul. Esse estudo, então, foi conduzido pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, ou seja, parte do próprio governo, em parceria com esse instituto que era o Tuskegee. O Instituto Tuskegee era uma instituição voltada à educação da população negra. Oi, Ana aí. Oi, Ana. Boa noite. Queria ser sua cobaia pra quê? Não faço experimento, não. Diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo, né? A gente não tem um instituto como esse por aqui. E o contexto daquela época é muito importante, porque 1930 é bem diferente de 1970, quando foi revelado o que estava rolando. Em 1930 era o período da Grande Depressão. O que tinha rolado? Primeira Guerra Mundial rolou, Estados Unidos forrou de dinheiro, porque vendeu armamento para todo mundo, a economia dos países cresceu ali, muito rápido, todo mundo cresceu por conta da guerra, a reconstrução e tudo mais, e por conta de tudo isso, como boa noite para vocês, depressão financeira que levou a para todos. Ai que bonito, verde, vermelho e azul no chat. Todos os países do mundo faliram ao mesmo tempo, foi isso que aconteceu. Então, tinham pessoas lá nos Estados Unidos vendendo crianças porque não tinha mais como sustentar o próprio filho. Então, eu tinha plaquinha lá, por exemplo, troco meu filho por $1. Nossa, essa foto, velho. A minha tampou no rosto. Troco meu filho por um pão. Pra, tipo, ajudar meu filho ao mesmo tempo garantir meu almoço, minha janta, sabe? Era essa a condição do país. E junto disso, a gente tinha um sistema de segregação racial, que ainda estava muito enraizado lá no sul do país. E o acesso a atendimento médico naquela época era bastante limitado. Ainda mais para as pessoas que eram pessoas negras, que viviam segregadas. Bom, então em meio a esse contexto, o governo americano, através do sistema de saúde, junto com esse instituto, se reuniram e fizeram um estudo $1 tava tenebroso. 399 deles... Pô, $1 também naquela época devia ser uns $20 hoje em dia. Não, oh meu Deus. Mas também, mano, nessa época aí, cê é louco, o pessoal passando fome, fazia qualquer coisa pra comer. Esses emojis aí, velho. Esses emojis aí, mano. Já tinham sífilis. 201 não tinham e serviriam como grupo de comparação. Os homens na época foram atraídos com promessas de atendimento médico gratuito,
exames, refeições durante as visitas e até auxílios para uma despesa funerária caso acontecesse. Pra tu ver, o cara achava vantajoso, né? Pô, mas eu falei que é uns $20 hoje em dia, como se fosse aceitável trocar 4 crianças por $20. O amor está no ar. A família não ficar com o custo Tá da morte sempre dele, no ar. caso acontecesse, porque pelo menos não ia ter esse custo. Era essa a condição financeira dessa galera que tava indo pra lá. Só que eles Como é foram... que é? Pra tu ver, o cara achava vantajoso, né? A família não ficar com o custo da morte dele, caso acontecesse, porque pelo menos não ia ter esse custo. Era essa a condição financeira dessa galera que tava indo pra lá. Só que eles foram sem serem informados do porquê estavam indo. Eles não sabiam que, inclusive, estavam no meio de um experimento científico. E muitos não foram informados que tinham sífilis. Na verdade, o termo que eles usavam lá durante o estudo era bad blood, ou sangue ruim, né? Até parecido lá com o negócio do Harry Potter. Que era a forma deles se referirem a essas pessoas. E todos eles, os 600, acreditavam que tinham sangue ruim, certo? Porque eles não sabiam quem tinha sífilis ou não. E eles também acreditavam que tinham esse problema do sangue ruim e que estavam sendo tratados. Mas, na prática, estavam sendo observados. Em nenhum momento tentaram curar a sífilis deles. pra ver o que causava no corpo. Isso nos anos 30, que é quando começa o estudo, não tinha nenhum tratamento eficaz para sífilis. É, um pão. Ou seja, então, não estava rolando tratamento. Em 1943, começa a ser reconhecida... Nossa, imagina. Nossa, velho. Quem pegava essas crianças, velho. Um pão, mano. O que os caras faziam com essas crianças? Cê é louco. a penicilina como uma forma eficaz contra a sífilis. E nos anos 50, a penicilina já está no mundo todo e é um padrão médico. O cara apareceu com sífilis, penicilina nele, certo? Meio que tá resolvido. Só que mesmo assim, mesmo nos anos 40 a gente já tendo o estudo da penicilina, mesmo nos anos 50 já sendo um negócio normal, as pessoas continuaram vivendo a mesma situação. Ué, como que fizeram para os caras viver a mesma situação se agora tem um remédio, né? Os pesquisadores basicamente cuidavam da vida total desses pacientes para impedir que eles recebessem auxílio médico em um outro lugar. Então eles não podiam ter contato, por exemplo, com a penicilina, porque isso resolveria o problema e tiraria o cara como cobaia do caso. Então, durante 4 décadas, esses homens foram acompanhados enquanto a doença avançava, e isso durante um bom período já tendo cura para a doença que eles tinham. Ou seja, né, várias pessoas que acabaram adoecendo até o fim e morrendo por sífilis poderiam ter isso evitado. E pior do que isso, eles possibilitaram a infecção de outras pessoas, porque muitas esposas foram infectadas e crianças também nasceram com sífilis, porque eles não fizeram nada sobre o assunto. E esse estudo, então, continuou até 1972, pessoal. Mais de 20 anos depois que já tinha a cura para essa doença. E esse assunto só é conhecido... O cara solta o maior não é tratado absurdo. como uma loucura total, porque teve um cara que era funcionário do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos que denunciou o caso à imprensa de forma sozinha. O cara foi lá sozinho e falou o que ele tinha descoberto. Então o governo americano começou a estudar o caso para entender se aquilo tinha acontecido, e em 1973 um processo coletivo acabou ali num acordo judicial com indenização para aqueles que eram sobreviventes e para aqueles que eram familiares de quem já tinha falecido. Nossa, e deve ter indenizado 5 pessoas. E não foi só a indenização que rolou, né? Tudo isso mudou o governo americano. O governo teve que criar novas regras de o que era ético Ah, mas depois que morreu também, né? Muda o quê? de ser usado na medicina humana, e também criou alguns comitês de supervisão para poder ver se de fato isso estava sendo cumprido. E um ponto importante Quem devia ser punido já morreu também. Ah, disso tudo acontece em 1997, 65 anos após o início do estudo. O presidente da época, Bill Clinton, fez um pedido oficial de desculpas na Casa Branca, reconhecendo que o governo americano havia falhado moralmente nesse caso. Ou seja, tudo 100% confirmado, e também tinha começado com uma teoria da conspiração. Agora a gente vai falar de uma outra teoria da conspiração que foi confirmada, que é a Operação Condor. Durante os anos 70, tinham várias ditaduras militares rolando aqui na América do Sul, e nesse contexto começaram a surgir alguns relatos fortes de que os opositores políticos que tinham fugido do seu país, ou seja, um cara que era contra o presidente do Chile, que era o Pinochet naquela época, tinha fugido do Chile e estava morando no Brasil, poderia continuar correndo risco, mesmo ele não vivendo mais no Chile, o que é contra as regras, né? É um crime contra a humanidade você perseguir um exilado, né? Tanto é que a gente vê gente de local muito perigoso saindo do país e conseguindo viver a vida tranquilamente. E familiares, então, desses exilados começaram, né, a denunciar de forma conjunta que existiam vários casos de pessoas que tinham desaparecido ou que tinham morrido, certo? E não tinha uma explicação. A única explicação que tinha é que o último momento da pessoa viva era sempre com alguém de terno próximo, alguém que buscava o cara, botava ele no carro e sumia com o cara. Ou seja, alguém muito parecido com o que a gente conhece de um agente da polícia, ou um agente do governo, um agente da inteligência secreta, né? era os homens de preto. Na época, foi visto como uma teoria da conspiração porque era pouco estimado, né? O governo local do Chile, da Argentina, do Brasil. Você fala, pô, o Brasil tem competência para ter uma inteligência lá fora, capturando quem é inimigo do governo
e sumindo com esse corpo a ponto de ninguém encontrar, né? Se falava muito isso, será que a gente tem essa competência toda? E logo depois foi comprovado que existia essa competência. A articulação da Operação Condor foi formalizada em novembro de 75 em Santiago, no Chile, durante uma reunião entre chefes da inteligência de países do Cone Sul, uma parte da América do Sul que fica mais para o sul, que envolve o Chile, a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil. O contexto daquela época era a Guerra Fria, certo? Então existia aqui na América do Sul um discurso do medo do comunismo. O comunismo tomar conta dos países através de guerras civis e transformar tudo num caos. E que esse controle que eles fariam de exilados que estavam vivendo fora do país já, era justamente para impedir que esses caras, através da ideia, continuassem liderando dentro desses países, certo? Na teoria, então, esse programa todo era para eliminar os comunistas, que seria o supervilão dessa galera. Mas, na prática, isso significava que fugir do país já não garantia mais segurança. Se um militante político argentino se exilasse no Chile, poderia ser localizado. Isso acontecia também se um brasileiro fosse para Argentina, ou então se um argentino fosse para Bolívia, ninguém mais estava seguro. E, inclusive, daí você deve estar pensando, pô, mas o cara vai fugir da Argentina e vai para o Paraguai, que é do lado, vai para o Brasil, eles também iam atrás se o cara fosse lá para os Estados Unidos, se fosse para a Europa. Então, não tinha o que fazer. Você ia pra qualquer lugar, você tava na mira dos caras. E olha que doideira, você não era mais um problema só do Brasil, você era um problema do Brasil, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, ou seja, né, era uma aliança de investigação e de sumiço de pessoas. Porque na teoria era pra ser contra o comunismo, né? Tipo assim, Isso. É o vilão ali, então independente de onde o comunista estiver, se ele for brasileiro e estiver lá nos Estados Unidos, ele vai ter que desaparecer. E tinha um cara muito forte nisso, né? O Pinochet do Chile, ele era realmente... tacou fogo no Chile. Olha os esforços que os caras tinham, mano. Olha pra onde era destinado os esforços, mano. Ficar caçando a gente aleatória, velho. Por causa de ideologia política. Tá ligado? Tá ligado? E por muito tempo que se falava que não tem comprovação, não tem prova. Ah, faz até sentido de alguma forma, mas existem pontos contra e também não tem prova, então não tem como oficializar, né? Até que isso começou a cair quando alguns documentos foram descobertos lá no Paraguai, nos anos 90. O que foi chamado de arquivos do terror. Esses arquivos do terror continham milhares de documentos ligados à repressão política. Eram telegramas diplomáticos que apareciam com o que a gente falou no caso do Wikileaks, né? Mas o que eles faziam com as pessoas? Pegavam as pessoas pra quê? Cabos diplomáticos, que é a conversa entre alguém que representa o governo e outra pessoa que também representa o governo. Teoricamente, uma conversa governamental, né? Do governo. Telegramas diplomáticos, então, relatórios de inteligência e registros de cooperação confirmaram a existência desse esquema. E, por fim, tribunais na Argentina, no Chile e nos demais países passaram a reconhecer formalmente a existência da Operação Condor, inclusive em decisões judiciais onde pessoas processavam esses governos. Ou seja, outra teoria da conspiração que foi confirmada. Nunca tinha ouvido falar dessa Operação Condor. Por fim, a gente vai falar do MK Ultra, que talvez seja a mais famosa de todas, né? Por isso que a gente só conheço essa mesmo. Deixou por fim também, que alguma galera aí já deve conhecer essa história, que é também a mais bizarra de todas, provavelmente. Durante os anos 60 e 70, começaram a circular lá nos Estados Unidos rumores de que a CIA realizava experimentos secretos envolvendo drogas e manipulação ou controle mental. Pra muita gente, isso parecia coisa de filme, ou uma paranoia típica daquela época, que era a Guerra Fria, todo mundo tava meio paranoico mesmo. Só que, na verdade, era uma verdade. E essa verdade surgiu de uma paranoia. Olha que doideira, como a paranoia realmente estava por aí. Os Estados Unidos tinham participado da Guerra da Coreia e tinha alguns soldados que tinham sido presos nessa guerra e que estavam voltando. E dentro do grupo de soldados americanos, circulava o boato que os soldados que tinham sido presos na Coreia e que tinham voltado, não tinham voltado igual, que tinham passado por uma lavagem cerebral, certo? Esse boato ficou tão forte que a inteligência americana levou a sério e pensou, talvez exista algum controle mental. Então, se existia um controle mental, não pode estar do lado dos soviéticos, tem que estar do lado americano. Pra gente entender como isso funciona, olha que doideira. Na época do bigodinho alemão, lá dos nazis, né? Ele mandou estudar de tudo. Até, sei lá, tipo, magia. Estudar magia. Porque se existir magia, tem que estar do lado dos nazis. Porque se estiver do lado dos americanos, nós perdemos a guerra. O cara tava estudando magia. É quase que nessa pista. Chega a ser engraçado. Se tiver uma forma de controle mental, tem que estar na mão do americano. Tipo, como se eles quisessem criar também um X-Men, né? Tipo... Isso. Tem muita coisa que... Pô, mano, mas o louco é que esses caras estavam construindo bomba atômica também, né, velho? Bizarro. Desse mais um tempinho pra ele, isso é louco. O que surge disso aqui, cara? É loucura, né? Se você for ver, X-Men é um pouquinho disso aqui com Malcolm X e Martin Luther King, né? Você mistura MK Ultra com Malcolm X e Martin Luther King, surge X-Men. Stranger Things é isso aqui, é o MK Ultra total, né? E foi nesse cenário, então, que em 1953, a CIA iniciou oficialmente... Eu penso, fala de MK Ultra, vem Stranger Things na cabeça também. Foi triste os caras não terem explorado mais esse lado aí de experimentos e tal. Virou aquele circo todo, né? O
programa MK-Ultra, que seguiu uma linha iniciada num outro projeto chamado Anti-Choque, que já tinha sido iniciado em 1951 e que fazia coisas parecidas com o MK-Ultra, mas com muito menos dinheiro. E esse grande projeto, que é o MK-Ultra, na verdade era o guarda-chuva de vários pequenos projetos, certo? Alguns eram feitos diretamente pela CIA, ou seja, o cara que era da CIA que fazia o teste e tudo mais. Já outros eram financiados em universidades grandes, como Harvard, por exemplo, hospitais também gigantescos e centros de pesquisa. E muitas vezes o cara que estava sendo financiado pela CIA não sabia que estava sendo financiado pela CIA e nem que estava fazendo um trabalho para a CIA. Ele estava precisando de algo que ele achava que era, né, útil para a ciência, mas também era útil para eles. E entre os focos das pesquisas estavam ali substâncias psicoativas, incluindo LSD, certo? Gente, isso aqui rende assim, tipo, uma série, eu acho. A gente poderia fazer um dia do MK-Ultra, porque é Por que vem o Super Xandão, mano? muita coisa. Eu indico o vídeo aqui do Charles Manson que a gente fez. A gente explica como, por exemplo, os caras criaram todo um rolê pra fazer uma manipulação mental através do LSD em um caso lá em São Francisco, certo? E isso tá rolando em vários locais nos Estados Unidos. Então, entre 1953 e 1973, pessoas americanas e canadenses foram torturadas e testadas em mais de 80 hospitais, prisões e até em universidades por todo o país. Muita gente faleceu durante o processo e inclusive tiveram outras consequências. Pra gente ter uma ideia, entre 1959 e 62, em Harvard estava rolando uma série de testes de um cara chamado Henry Murray. Esse cara era o responsável do MK-Ultra dentro de Harvard. Ele fez um projeto então que usou 22 estudantes como cobaia, medindo o estresse do corpo humano em situações extremas, literalmente torturando pessoas. E entre esses estudantes estava um menino prodígio muito inteligente que tinha apenas 16 anos de idade, chamado Ted Kaczynski. O Ted Kaczynski depois se tornou conhecido como Unabomber, né? É esse cara? Chamado Ted Ora, boa pinta, hein? Kaczynski. O Ted Um olhar de 1000 jardas. depois se tornou conhecido como Unabomber, né? E fala disso nas Enorme dos lives? Estados Unidos, que inclusive a gente vai trazer um vídeo aqui no canal sobre ele. Ou seja, né, os caras torturaram tanto uma pessoa que a pessoa virou depois um psicopata que saiu matando outras pessoas por aí. E tudo isso só foi ser encerrado lá em 73 e em 75, quando os Estados Unidos estavam passando meio que numa revisão governamental, de olhar para os seus escândalos, olhar para o que estava rolando dentro dos Estados Unidos, né? O Senado criou uma comissão para investigar abusos cometidos por agências de inteligência e ver se algo secreto tinha sido feito de forma errada. Foi ali então que surgiu o MK-Ultra, que já era contado por pessoas, mas não tinha nome e era levado como uma teoria. Quando o Congresso então começou a investigar, descobriram que muitos registros do programa haviam sido destruídos em 1973, por ordem interna da CIA. Ô, mano, qual que é a diferença disso aqui pro que os caras fizeram lá no regime? Tá ligado? É a mesma coisa, pegaram um monte de pessoas, fizeram experimentos. Depois, quando a casa caiu, tentaram queimar as provas. Imagina o que devia ter. Mesma coisa, mano. Nossa, mano. Porque se eles queimaram uns e ficou uns absurdos pra trás, imagina, né, os queimados. Cara, eu chuto que é algo bem perto do que foi feito lá na Alemanha, mano. Eu acho que Aí, ó. Aí, ó. A diferença é que o centro do mundo é, né, EUA. sim. É, os caras podem. E eu chuto que não são Não sendo os comunistas. só eles. A gente tem um caso parecido no Japão, a gente tem um caso parecido na China, a gente tem um caso parecido na Coreia do Sul. Se investigar bem, deve ter na Rússia. Pô, a Rússia Uhum. tem cara de faria Não, um com bagulho. certeza. Eles estavam na corrida. Uhum. Esse mesmo argumento que eles usaram, lá na Rússia devia estar rolando. Não, os russos deviam fazer com o americano. Pegava os americanos pra isso. Agora os americanos faziam com o americano. Uhum. Tá ligado? Pô, os americanos estão estudando controle mental. A gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Então, assim, é um negócio totalmente, né, megalomaníaco, porque envolve tudo. Harvard, CIA, governo americano, tá ligado? Tipo, muito grande. E no fim, era tudo verdade. Em 77, então, tiveram audiências públicas para que todo mundo pudesse ver o que estava rolando, né? E discutir o MK-Ultra. E o caso levou, inclusive, à divulgação desses arquivos depois de um tempo lá nos anos 90. E de lá surgiu, então, a preocupação americana com as operações secretas, que até então, todo mundo fala, pô, tá na mão dos caras, os caras estão, né, tá tranquilo. Os caras não fazem nada de mal, nada de errado. Por isso que é secreto. Porque uma operação secreta é secreta, inclusive, para um juiz. É secreto para um policial. É secreto para um cara de alta patente do exército. Muitas vezes, pessoas da CIA não sabem o que a CIA tá fazendo. Então, como controlar isso? Como controlar que o dinheiro americano não está sendo usado para fazer, por exemplo, um teste contra americanos? Americanos foram usados de cobaia pela CIA. E aí? Né? Como contornar isso? Tem um lance de que várias
Tipo, no FBI tem vários cargos e tal. Aí tem, tipo, diversos cargos que não sabe o que o outro cargo tá fazendo, tá ligado? É tudo separado do outro. Eu queria entender como é que é essa organização, tá ligado? Tipo, você é de determinado cargo, você não sabe que o seu colega tá trabalhando, tá ligado? Setor, no caso, né? Tem um setor pra isso, setor pra aquilo, e cada setor não sabe no que o outro tá trabalhando. E foi ontem, se eu não me engano, eu tava vendo um vídeo sobre alienígena. Alienígena. Aí eu vi um comentário de que tem coisas que nem o presidente dos Estados Unidos pode saber. Aí eu achei válido, né? Porque o presidente muda a cada 4 anos. Então tem coisa que o cara não pode saber mesmo. Mas é louco pensar o tanto de coisa secreta que tem por aí que pessoas comuns, como nós, meros plebeios, nunca vão saber. Tá aí, mano. Tá aí, é interessante, interessante. Foi tudo nos Estados Unidos, né? Live até 4 da manhã pro IP novo de The Voice. É louco, eu tô morrendo de sono. Você acha que eu aguento até 4 da manhã?